Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Então, pessoal, passando aqui para a gente conversar mais um pouquinho, né, sobre os nossos conteúdos semanais. Então, semana passada a gente iniciou, né, um objeto novo de conhecimento, né, dentro da matéria, dentro da vida e evolução, né, que é a hereditariedade, né, que é como a gente herda as nossas características genéticas, tá? Então, para esta semana, vocês vão terminar as atividades que foi postada semana passada. Então, eu postei uns slides, né, onde vocês tinham que copiar o conteúdo dos slides, que falava, né, sobre genoma, sobre genética, sobre locus gênicos, sobre genes, sobre cromossomos. Então, muito importante estar voltando a rever essa aula também, tá? Então, para essa semana, vocês vão terminar esse conteúdo sobre os slides, colocar no caderno e fazer um mapa mental sobre os conceitos genéticos. Quem já fez? Parabéns! Apenas precisa assistir essa aula de hoje, que eu vou estar explicando nessa aula sobre os conceitos genéticos do mapa mental, a qual eu pedi para vocês desenvolverem, tá? Então, os slides, o conteúdo dos slides no caderno e o mapa mental postado vai ser a primeira nota do terceiro bimestre, tá? Então, lembrando que quem não fez ainda está ainda dentro do prazo para estar realizando até domingo, tá? As duas atividades. Quem já postou, bom descanso no conteúdo de ciências. Porém, tem que assistir esse vídeo. Assistam esse vídeo até o final, porque eu vou estar explicando os conceitos genéticos hoje, para que na semana que vem eu vou mandar atividades sobre os cruzamentos genéticos, ok? Então, a partir de agora, eu vou estar explicando para vocês os conceitos genéticos, ok? Então, vamos lá. Lembrando, então, pessoal, nós temos o nosso DNA, né? O nosso DNA, ele fica armazenado no núcleo da nossa célula e ele é responsável pelas nossas características. Cada pedacinho do nosso DNA a gente chama de gene, tá? Lembrando, gente, que DNA, cromossomo ou cromatina, tá? São apenas o nosso material genético em formatos diferentes. O DNA, né, enrolado a proteínas histonas, a gente chama de cromatina. Essa cromatina, ela vai começar a se condensar, como está aparecendo aqui no vídeo, e vai formar o que a gente conhece por cromossomos. Geralmente, a cromatina, ela se condensa, ela se espiraliza para ficar bem pequenininha para ocorrer a divisão celular das células. Seja, tá, para formar gametas, ou seja, para formar formar tecidos e órgãos no nosso corpo. Certo, gente? Isso pode acontecer tanto na meiose como na mitose, tá? Então, lembrando que cada pedacinho do nosso material genético a gente chama de gene, tá, gente? O conjunto de genes a gente chama de genoma. Tudo isso a gente já viu na videoaula da semana passada, tá? Agora, gente, esses genes, eles podem ser expressos através do fenótipo. Cuidado para não confundir aqui, ó, muito importante, tá? Fenótipo é as características visíveis de um indivíduo, tá? Por exemplo, a cor do olho, a cor da pele, a nossa altura. Isso é o teu fenótipo. Qual é o teu fenótipo para a cor do olho? Meu olho é azul. Esse é o meu fenótipo, tá? Lembrando, gente, que o fenótipo pode ser influenciado pelo ambiente, tá? Eu sou uma pessoa de pele clara, porém, se eu pegar muito sol, a minha pele vai escurecer. Então, essa minha característica foi influenciada pelo ambiente. Isso é fenótipo. Lembrando que a nossa característica, tá, gente, é carregado pelo nosso gene, tá? O gene também pode ser expressado, gente, através do G. Ó, cuidado aqui, ó, genótipo, tá, gente? Que é uma característica que não é visível no indivíduo, tá? Essa característica a gente não consegue ver, porém, tá? Esse genótipo, ele está sendo carregado pelo nosso DNA. Para o estudo, gente, das nossas heranças, através no estudo das nossas características genéticas, a gente representa esses genótipos através de letras, tá? Por exemplo, aqui, ó, Azinho
azinho. A gente consegue representar o genótipo através de letras, tá? Esse genótipo, ele não é influenciado pelo ambiente, tá? Por exemplo, o meu genótipo para o cor do olho é azão, azinho, tá? Aqui ele tá representando a cor do olho castanho, tá? Agora eu tô falando do fenótipo. Genótipos são as letras, tá? O genezinho eu represento por letra, que eu chamo de genótipo. É legal aqui porque, ó, genótipo vem de gene, que é uma característica que eu não consigo ver, que é o conjunto de genes que eu carrego no meu DNA. E que a gente, para estudos didáticos, a gente representa esses genótipos, esses genes, por letras. Ok, pessoal? Porém, como ocorre a transmissão dessas características, né, pessoal? Isso é uma pergunta bem comum. Essa transmissão ocorre através dos nossos gametas, seja o espermatozoide, né, do homem, que são células haploides. Prof, o que é uma célula haploide? É uma célula que só tem 23 cromossomos, tá? Ou o óvulo, né? O óvulo é o gameta feminino e o espermatozoide é o gameta masculino, que também é uma célula haploide. O que é uma célula haploide? Que só tem 23 cromossomos, que se formou através de uma divisão celular chamada de meiose. Ok, pessoal? Então, analisem aqui comigo, gente. Um outro conceito genético muito importante de ser analisado, tá? Então, olha aqui, ó. Eu tenho um conjunto aqui de cromossomos, ó. Vamos dizer que esse cromossomo eu recebi do meu pai e esse cromossomo eu recebi da minha mãe. Tá, gente? Eles formam pares. Quando eles formam pares semelhantes, a gente chama de cromossomos homólogos. Eu já vim explicando isso lá na nossa aula de semana passada, tá? Então, gente, dentro dos nossos cromossomos homólogos, a gente tem os nossos genezinhos, né? O que eu falava lá em cima, responsável pelas nossas características. Gente, aqui é o cromossomo, é o DNA que tá espiralizado, ó. Tá? O DNA se enrolou as proteínas histonas e formou a cromatina. A cromatina se espiralizou, se condensou e formou o cromossomo. Cromossomos homólogos porque aqui forma par. Um que eu herdei do meu pai e outro que eu herdei da minha mãe, tá? Prof, o que é genes alelos? Tá, gente? Genes alelos são genes, tá, gente? Que estão na mesma posição no cromossomo homólogo. Olha aqui, ó. Esse genezinho azão aqui, eu herdei do meu pai para a cor do olho. Esse gene aqui, tá? Eu herdei da minha mãe para a cor do olho, que também é azão. Então, eu herdei o genezinho do cor do olho castanho da minha mãe e herdei o olho castanho, o genezinho do olho castanho do meu pai. Isso a gente chama de genes alelos, porque eles ocupam o mesmo locus, ou seja, a mesma posição, tá? No cromossomo homólogo. Isso é genes alelos, tá? Então, aonde ele se posiciona dentro do cromossomo, a gente chama de locus gênicos, tá? Que é o local onde o gene ocupa no cromossomo homólogo, tá? E genes alelo porque eles estão na mesma posição, tanto o cromossomo que veio do meu pai como o cromossomo da minha mãe, o gene está sendo representado no mesmo local. Isso é genes alelos. Esse gene alelo, gente, ele pode ser dominante, tá? Que eu represento sempre por letras maiúsculas. Quando um enunciado de uma atividade dizer para mim que o alelo, que o gene alelo é dominante, eu vou representar esse genezinho, tá? Genes alelo dominante por letra maiúscula, que pode ser manifestar em homozigose. O que é homozigose? Eu represento por azão, azão. Ou esse gene dominante, gente, também pode se manifestar em heterozigose. Cuidado para não confundir aqui, tá? Isso aqui é dominância, tá? Então, heterozigose eu posso representar por azão, azinho. Ah, prof, por quê? Porque eu tenho uma letra maiúscula e uma minúscula. Então, isso aqui é um gene alelo dominante, tá? Em heterozigose ou em homozigose. Já quando o gene alelo, ele é recessivo, que tá falando numa atividade, no enunciado, que é recessivo, eu vou representar esse gene por letra minúscula, né, gente? Esse é o genótipo da pessoa, letra minúscula, tá? Então, e ele só se manifesta em homozigose, tá? Que é azinho, azinho.
Ai, prof, ficou meio difícil. Por que ficou meio difícil? Porque eu ainda não expliquei o que é homozigoto e heterozigoto, que também eram conceitos para vocês estarem colocando no mapa mental. Então, homozigotos são genes alelos idênticos. Analisem aqui comigo, ó. Azão, azão. São genes alelos iguais, ó. Eu herdei o olho castanho da minha mãe e o olho castanho do meu pai. Azão, azão. São genes alelos idênticos. Eu chamo isso de gene homozigoto. Porém, pessoal, eu posso também identificar com duas letrinhas minúsculas, que daí é um gene alelo homozigoto, só que daí ele não é dominante. Desculpa, não é dominante como aqui, ó, azão, azão. Ele vai ser recessivo, mas ele é idêntico, não é? Azinho, azinho é idêntico. Então, eu também posso chamar de homozigoto. Tá? Homozigotos são genes alelos idênticos, que pode ser azinho, azinho ou azão, azão. E heterozigoto, pessoal, são genes alelos distintos, ou seja, diferente. Heterozigoto, como está representado aqui, ó, no cromossomo. Bzão do meu pai e Bzinho da minha mãe. Eles são genes alelos heterozigotos, porque eles são diferentes. Um é letra maiúscula e outro é letra minúscula. Vamos dizer que aqui seja a cor da pele. Então, a minha mãe mandou pele clara para mim e o meu pai mandou pele mais escura. Então, são genes alelos diferentes para essa característica. Eles não mandaram iguais, como aqui o azão, azão, quando eu falei da cor do olho. Todos os dois mandaram genes alelos idênticos para a cor do olho. Todos os dois mandou genezinho para mim nascer de olhos castanho. Tá? Então, isso é homozigoto e heterozigoto. Então, muito importante assistir essa aula várias vezes, tá? E eu vou estar gravando uma aulinha agora, fazendo uma atividade para vocês compreenderem maior essa questão de conceitos genéticos, para vocês compreender como que a gente herda uma característica genética, ok? Vamos lá?